Olá, internautas, rádio ouvintes, nós estamos aqui para mais uma sessão do Terapia e Poesia. Hoje trazendo dois convidados muito especiais, a Rejane e o Roberto. Serginho, apresente nossos amigos aí. Bom dia, internautas, bom dia, rádio ouvintes. Eu apresento e quero ouvi-lo, o Roberto. Oi, bom dia, um prazer estar aqui com vocês e com as pessoas que nos acompanham. Oi, sou a Rejane e estou muito feliz de estar participando desse programa tão lindo de vocês. Pessoal, nós estamos gravando hoje direto do Espaço Néctar, aqui na cidade de Espumoso, que é um espaço do Roberto e da Rejane, criados com um sentimento muito profundo de servir a região como um movimento de expansão espiritual. Então eu queria que a Rejane falasse um pouco, antes de qualquer coisa, sobre esse espaço, sobre esse movimento que levou os dois a criarem, né? Sim, é um sonho de muito tempo e que o Roberto entrou apoiando e disse, vamos fazer e criar esse espaço que se chama Néctar. Justamente tem esse sentido de que o néctar é um alimento, mas é um alimento que existe para atrair as abelhas, os insetos, porque eles se alimentam e nas patinhas eles levam também o pólen para polinizar. Então o sentido do espaço Néctar é isso, as pessoas vêm para alimentar o espírito, para alimentar o ser, para crescer, para se autoconhecer, porque a gente sabe que quando passa alguma coisa aqui com nós, que a gente se abre para o mundo, que a gente começa a crescer, é inevitável que no nosso meio, onde a gente vai, a gente leva também. Então esse é o sentido do espaço Néctar, um lugar que está criado para Espumoso, para a região, para oferecer essa possibilidade de dizer, eu quero algo mais na minha vida, eu preciso me trabalhar, eu sei que existe mais. Então é expandir, é crescer, evoluir, porque quando a gente evolui, todo mundo evolui junto. E talvez, né, nesse movimento de evoluir, de viagem interna, daria para a gente dizer que o Espaço Néctar é de formação de polinizadores, né? Sim. De polinizadores. Sim, isso mesmo. E o sonho é que venham muitas pessoas querendo oferecer, entende? A constelação familiar, a biodança, o reiki, a meditação, tudo que seja para enriquecer a vida. Então, eu acho que eu tenho muita alegria de saber que isso já está acontecendo. E o que vocês enxergam quando a Rejane fala isso? Eu enxergo, não sei se porque eu a conheço amorosamente, né? Ela é a própria expansão, né, quando fala. Ai, sim. Expandir, crescer, e o movimento a gente não é só no mundo, não tem como ser, eu quero fazer expandir, vou ficar muito bem e eu. Não existe isso. Não existe só o eu, existe o nós. Não existe o sujeito, né? O problema sempre é o sujeito. O nós, o coletivo, que é o que faz a grande teia, né? E eu brinco que a teia é formada de muitos fios. E não há importância maior de um ou de outro. Todos são importantes, porque onde eu cortar um único fio, o que acontece com a teia? Ela enfraquece. E esse espaço aqui, o Espaço Néctar, foi criado amorosamente pelo Roberto e pela Rejane, né, para que vários terapeutas venham, tem um lugar consagrado, né, para trabalhar, fazer o seu trabalho. Às vezes o terapeuta ele tem que atuar em lugares que não estão consagrados, né, que não tem aquela energia do local. O carro-chefe daqui vai ser a biodança. Então eu queria ver com o Roberto o que é biodança, Roberto? O que traz de benefício para as pessoas a biodança? Bom, a biodança é um sistema que nasce da nostalgia do amor. O mundo carece hoje de suficiente amor. O mundo carece hoje de suficiente ternura. E a biodança é um espaço para aumentar o amor, para aumentar a ternura, para facilitar uma vida de mais afeto, de mais amorosidade entre as pessoas. Hoje existe algo que poderíamos chamar analfabetismo afectivo.
sea, a gente não sabe amar, a gente já não sabe a vezes como compartilhar, como vincular-se. E nós aqui praticamos aquilo. E através desta prática da afetividade, a gente cresce, a gente desenvolve seus potenciais, a gente descobre a riqueza que ela tem em seu coração, as possibilidades que ela tem para ter mais alegria em sua vida, para alegrar-se com cada novo dia. Essa é um pouco a ideia da biodança. Magnífico. E Rolando Toro, né, que foi o criador da biodança, era chileno. E nós temos a gratidão, né, de ter um chileno da terra, de Rolando Toro, que participa de movimentos da biodança do mundo inteiro. E ele veio para Espumoso. Olha só a cidade, como foi gratificada, né, como foi agraciada, vamos dizer assim, a palavra mais certa, com a vinda dele para cá. Né, um dos grandes propagadores mundiais, né, da biodança estar conosco. Então, nós temos muita sorte. Sí, es un placer poder ficar aquí en Espumoso. Me gustaría contarles que en Chile existen casi 20 escolas de biodanza que forman facilitadores de biodanza. Y nós con Rechane ainda somos directores de una escola ya en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique. Y entonces tenemos mucha experiencia en este sistema y acreditamos mucho en él. Hemos visto cómo a gente troca, cómo a gente enriquece su vida, cómo a gente vive más contenta, cómo a gente se siente más segura de sí, cómo a gente se relaciona mejor. Es un sistema muy simple. Você no necesita saber danzar, no necesita más que su presencia. Y aquí, allí, con ejercicios, con música, con movimientos, con otras personas, você va descubriendo-se a si mismo e descubrindo a outras pessoas. E uma curiosidade aqui, não sei se os internautas têm, eu tenho, né? Como é a diferença da biodança feminino e o masculino? Como funciona isso? A diferença não há? Há uma conectividade mais fácil quando é feminino, quando é masculino mais difícil de lidar com a proximidade, com o abraço? Porque é o despertar da proximidade, né? Do afeto. Falo? Sim. Na biodança, nós trabalhamos o ser humano. Então, não importa a idade, não importa a condição física, o sexo, é um ser humano que está na tua frente. Claro que, às vezes, as primeiras classes, tu chega e diz, vamos dar a mão. Tem um homem que tem que dar a mão para o outro homem, ele fica um pouco, não sei, vou ter que dar a mão para um homem, sabe? E isso é importante porque tu vai abrindo as tuas experiências, ampliando a tua visão de afetividade, como dizia o Roberto. Eu vou abraçar, de repente para nós que somos mulheres, abraçar e tocar, e de repente, é mais fácil. Claro, é mais fácil. E para os homens tem às vezes essa resistência, mas à medida que se vão trabalhando no grupo, vão percebendo que como é bom, de repente, aquele abraço que faltou até no pai. Eu nunca dei um homem, sempre quando se abraçam fazem, né, dão aquele tapa, aquela força, e vão aprendendo que existe aquele abraço afetivo, aquele abraço do cuidado, aquele abraço da irmandade também, de ser irmãos, de se encontrar naquele sentimento de solidariedade afetiva. É uma aprendizagem e é super importante. Eu acho assim que para os homens, eu acho que o Roberto também, como homem, vai saber falar melhor que eu ainda, né? Encontrar espaços assim que lhe dão a abertura para se conectar com a emoção, porque o homem não chora, o homem não mostra fraqueza, o homem tem que ser forte. Tem uma carga grande assim sobre os homens. Então quando chega no espaço diz, ei, aqui, de verdade, se eu me emocionar, eu posso me emocionar. E pode ser também que essa dificuldade masculina, olha que interessante, eu vou pegar esse teu gancho, pode ser que isso também dificulte as relações
entre o masculino e o feminino, e talvez parte da violência em que nós sofremos enquanto mulheres, que é exacerbada, venha dessa dificuldade. Então, olha que interessante como este movimento da biodança pode talvez aproximar o masculino do feminino, né? Sim. Tornando o masculino menos rígido e menos violento, né? Sim. É como fazer as pazes, vamos dizer assim. Porque tem que reconhecer que teve e ainda tem muitos anos de opressão sobre a mulher, sobre o feminino. Então, não vamos partir para o extremo da agora a mulher, vamos sobre o homem e mostrar que nós somos e tá, massacrar. Não, vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar essa relação de igualdade desde o afeto entre homem e mulher, entre yin e yang. Essa complementariedade, não sei se é essa palavra, mas é como se complementar em harmonia. Como se cada um se responsabilizasse por 50% da relação, né? Sim. Justamente. Eu gostaria agregar algo, e é que na biodança há muitas mais mulheres que homens. Mas seria muito bom que mais homens conheceram a biodança e tiveram o coragem de fazer biodança. A biodança enriquece muito a vida dos homens, porque os homens também necessitamos, como dizia Rejane, desenvolver nossa sensibilidade, nossa ternura, o cuidado do outro. Muitas qualidades que são tipicamente femininas, mas são próprias do ser humano. Também em biodança a mulher aprende a ser mais forte, a saber poner límites, por exemplo, mas temos muitas mulheres, então eu invito aos homens a participar da biodança, a ser parte de nossas rodas, a descobrir este mundo e a descobrir-se a si mesmo também. Sempre será uma muito boa e muito linda experiência. Então vai aí uma provocação para os homens, os internautas, né? Que se descubram, né? A coragem vem sempre com o medo. Sempre temos medos. Eu tenho e os homens também têm, né? Todas as mulheres têm. Mas o convite para os homens fazerem um enfrentamento disso para conhecerem, né? Para mergulharem neste universo da biodança, trabalhando o seu emocional, né? E eu posso afirmar, eu faço biodança há bastante tempo, quero agradecer a Zélia Vilarinho, a Gilmara Vilarinho, a Tânia Liscano, né, que são as nossas amigas aqui, lá em Porto Alegre, a gente sempre teve esses movimentos lá. E no começo a gente, realmente, nós temos uma casca, né, nós os homens, aquelas carapaças que foram colocadas pra gente da cultura machista, como a Jane fala, judaico-cristã, né, como o homem é um ser forte, que não chora, né, que não brocha. Os homens tomaram para si, vou fazer um complemento aqui, Sim. Em que os homens tomaram para si, porque Isso. ninguém coloca nada para alguém, toma. Mas aí isso vem da história da humanidade, a gente vai recebendo aquilo e acha que o que é certo, né, a questão da cultura ali e tal, está errado. Então a gente vai aprendendo, e a convivência entre essas pessoas cria um vínculo, e aí tu consegue viver atrás daquela pessoa o ser humano que ela é. Ela não é só mulher, não é só homem, ele é um ser humano que eu posso dar um abraço apertado nele e não ter nenhum problema de que eu desrespeitei ou fui desrespeitado, porque o abraço foi respeitoso e afetivo, entende? Então a gente aprende a abraçar de um jeito não sexualizado, vamos dizer assim. Um jeito amoroso, um jeito de irmão, um jeito de mãe. Isso é muito importante para a nossa autoafirmação, que nós não precisamos não chorar. Nós podemos chorar e chorar muito, e é muito bom chorar. E daí você vai gastando essas carapaças que você foi adquirindo com as culturas erradas, as pessoas que também receberam de forma errada, porque não tiveram alguém que dançasse a biodança, ensinasse a biodança, que trouxesse para nós. E nós agradecemos Rolando Touro e todas as pessoas que seguiram o seu caminho e nos deram essa magnífica terapia, né? Você queria falar, Rolando, tu viu que eu estou te chamando você de Rolando. Muito bom. Sí, quizás puedo agregar que a biodanza ha tenido muito éxito en muchas partes. Es un sistema que hoy está presente en más de 50 países, en América, en Europa, en Asia. Entonces, es como para decir, es un sistema que es para el ser humano.
independente da cultura dele, independente do sexo, independente de sua condição. É sistema para que a gente possa tomar mais coragem para viver sua vida e para dar alguns passos para um mundo melhor também. Podemos dizer que a biodança nos torna mais humanizados, né? Porque nos aproxima do outro, né? Sim. Na biodança, a gente trabalha também, não é que eu vou me tornar uma pessoa que nunca mais vou ter problema, só que eu mudo a minha maneira de ver a vida. Na biodança, nós não nos enfocamos no problema. Por exemplo, eu sou muito tímida, eu sou muito medrosa, eu sou muito receosa das coisas. Eu não vou trabalhar sobre isso, eu vou fortalecer o meu lado luz, o meu lado positivo, as minhas qualidades, o que isso vai fazer com que eu veja as coisas por um outro lado. Eu vou como melhorar o que eu já tenho de bom, e aí eu mudo a minha maneira de estar no mundo também. Então a gente trabalha os nossos potenciais, que a gente chama de potenciais genéticos. A afetividade é um potencial genético que a gente trabalha na biodança muito forte, que é o saber dar, o saber receber, o equilíbrio, né? Entre não só aquela pessoa que só entrega e tem medo, não consegue receber, ou aquela pessoa que só recebe, nunca tá. Então é o equilíbrio entre o dar e o receber, a afetividade, o cuidado, o se cuidar, a criatividade, né? A criatividade é de saber criar a própria vida, encontrar saídas, encontrar maneiras, não se estagnar, que o pavor não te paralise. Então, a criatividade existencial principalmente, né? Claro que às vezes desperta ali o escritor, desperta o que começa a pintar, desperta as artes, mas também principalmente a criatividade do existir, de como eu crio e recrio a minha vida cada dia. Então também tem a linha da transcendência, que a transcendência é se maravilhar com a vida, com as pequenas coisas da vida, ver o milagre. Eu poderia dizer nisso tudo que tu está falando, que através do movimento de fora eu faço uma viagem para dentro. Através de sentir o teu corpo. Isso. Porque a biodança é corpo, é corporal. Isso. Então, trabalhando o corpo, nós trabalhamos com a música. A música, porque a música vai direto à emoção, ela não passa pela razão. Então, a música vai despertar uma emoção no teu corpo, tu vai deixar essa emoção ir pro teu corpo e tu vai dançar isso. É através dessa dança cheia, plena de sentido, não é um movimento sem sentido, todo em biodança é sentido. Esse sentir, conectar-se com o corpo, vai trabalhando também os registros que eu tenho no meu corpo. E isso também, o que a gente, como o Roberto falava, a gente vai soltando e deixando as travas como dissolvendo. A gente não parte agressivamente. Na biodança a gente trabalha de uma forma que vai ocorrendo uma transformação que tu não percebe quando ocorreu. É que a biodança é amor puro, né? E o amor, ele não tem embate, né? O amor flui. Sim, é fluir. Fluir com o que eu sinto, com o que eu penso e a maneira que eu estou agindo no mundo. E às vezes isso é difícil. Eu digo, não, eu penso, eu vou fazer. E eu estou lá pensando, mas chega na hora, eu não falo, e não me movo e não sai. Então às vezes eu estou pensando uma coisa, eu estou sentindo outra e eu estou fazendo outra. E o que a biodança integra isso. Tá? Eu sinto, eu penso, eu vou e quero fazer. Eu quero fazer o movimento que está no meu coração, que está vou equilibrar isso. E você, internauta, qual é o movimento que você está fazendo? Está alinhado com o coração? Sim, eu quero agregar que a biodança não é uma terapia verbal. A gente não tem que contar de sua vida, de suas dores, de seus traumas. A gente
só a começo de sessão, a gente pode falar um pouquinho da sessão anterior e compartilhar o que quer livremente. Ninguém está obrigado a falar. Mas o mais importante de biodança é a dança, o movimento, o encontro com outros, a experiência que a gente vive nesse momento. Por isso, Rejane dice, as pessoas não se dão conta das mudanças que vão tendo, porque é uma mudança que vai desde dentro para fora, desde o corpo para fora. Mudanças sutis, né? Muito delicadas, né? Muito delicado, de pronto já Fisicamente também. algumas corazas que temos, de pronto se dissolvem. Então aparece outro movimento e aparece outra forma de relacionar-se com a vida, com o mundo, com as outras pessoas. Uma coisa que me acontecia que era muito assim, eu não podia viajar de carro que eu ficava enjoada. Para ir daqui a Passo Fundo, que é 100 quilômetros, gente, eu ficava ruim. O movimento me causava, eu ficava mal, eu tinha que tomar remédio para viajar de carro. E depois eu comecei, e também as mãos sempre frias, os pés frios, que a gente sabe que isso é medo, né? É um medo contido, as mãos frias, os pés frios, é um medo que está aí. E eu tinha isso. E depois que eu comecei a fazer biodança, eu não sei em que momento foi. Eu só sei que um dia eu fui viajar de carro e não tinha mais enjoo. Não podia viajar, viajo para qualquer parte do mundo, não tomo mais remédio, não preciso. Os meus pés não são mais frios, as minhas mãos. Passou aquilo. Em alguma vivência, em algum trabalho, alguma coisa em mim, eu soltei. Eu resolvi. Então também tem esse tipo de mudança. É o emocional, porque claro, a gente é um ser integral, né? Então quando tu trabalha aí algumas coisas dentro, se reflete no teu corpo, porque o nosso corpo é a nossa vida, a maneira como eu caminho, a maneira como eu falo, a maneira como eu respiro, tudo é os meus registros. Então quando eu vou me trabalhando, vou de alguma maneira eu vou conhecendo a minha casa, né? Porque isso é a minha casa, né? A casa, isso. Vou deixando tudo assim mais harmônico. Eu já pratico a biodança há algum tempo, né? Então, o que é legal, né, na biodança? Às vezes a gente já falou, você tem muitas ideias, você está lá no ar, né? Ideias vêm no ar, a criatividade vem no ar. Aí você tem que trazer ela para a terra. Aí se você não tem terra, elas ficam sempre no ar. Então até eu fico brincando às vezes que você tem que sair atrás de alguém que é muito ar, escrevendo as ideias dele, que às vezes são muito boas, mas ele não realiza. De repente você trabalha e ela vem para a terra, aí você começa a realizar. Aí você começa, é aquele cara que está sempre brigando com as pessoas, batendo de frente, né? Não aprende com a água que você tem que fluir, contornar a rocha e seguir seu caminho. E aí na biodança, a água, que é um outro movimento que se faz, vai te ensinar a contornar, a fluir, né, pela vida fora. E também o fogo, né? O fogo é a ação, você agir, você fazer a vida acontecer. Então esses movimentos que a gente vai fazendo na biodança, ela vai equilibrando esses 4 elementos que nós já temos. Às vezes a gente é muito ar, às vezes a gente é muito terra, a gente sai por aí fazendo um monte de coisa sem pensar, daí as coisas não acontecem do jeito que a gente queria que acontecesse. Então essas coisas, esses movimentos... Às vezes somos água, muita emoção também. A gente só flui e só passa de lado e também não resolve, tem que ter as duas coisas, por isso tem que ter a terra, o ar, o fogo, que é a ação, né? Resolver as coisas. E é bem interessante, né, Roberto? Falei certo ou não? Sim, eu acho que a biodança tem essa qualidade que dá às pessoas o que às pessoas lhe falta. Então, se uma pessoa é muito de ideias, de sonhar, mas não realiza, aprende a concretar, não sei se existe essa palavra. Concretizar. Concretizar também. Mas há outras pessoas que são muito concretas, concretizam muito, mas falta um pouquinho de voz, falta um pouquinho de aire, falta capacidade para sonhar. Então a biodança dá também aquilo. Então, equilibra um pouco as pessoas, dá aquilo que falta. Ou como dizia antes Rejane, nós trabalhamos o yin e o yang. O yin, nossa sensibilidade, nosso cuidado, nossa ternura, mas também trabalhamos o yang. Yang é mais força, determinação, criação, decisão, não? É como a energia da lua e do sol. Ambas coisas são importantes na vida. A vezes, o lado mais sensível, outras vezes tem que ser forte, tem que ser mais determinado, claro que sim.
Interessante que o Roberto está trazendo aí, porque eu enxergo sempre que nós estamos vivendo um momento de uma sociedade sem sonhos, né? E os sonhos é o que levam o indivíduo para o movimento, né? Porque eu tenho sonhos, eu faço o movimento que você falou. Então é bem interessante, eu enxergo a nossa sociedade sem sonhos. Eu fui fazer uma palestra com crianças ontem, numa escola, e eu perguntei qual é o sonho. E aí, assim, de uma turma de 60 e poucos alunos, a maioria não sabia dizer os sonhos. Então, qualquer que seja o sonho, né? Eu só consigo fazer um movimento se existe o sonho, né? Quero dizer algo, porque você me lembra uma canção muito hermosa, muito linda, que diz: sonho que sonho solo é só um sonho, mas sonho que sonho com outros é uma realidade. É muito importante essa frase, porque isso é um pouco a biodança. A possibilidade de que muitas pessoas possam compartilhar um sonho. E sonho... tiramos o sujeito e colocamos no nós, no coletivo, né? Claro. E juntos, quando muita gente comparte o sonho, então esse sonho vai ser realidade também. E biodança não se faz sozinha. Eu não posso fazer biodança. Eu posso ter todas as músicas, porque as músicas que nós usamos na biodança são músicas que passam por um estudo para despertar justamente o que a gente quer despertar na biodança. Ela tem uma semântica musical estudada, não uso qualquer música. Eu posso ter o elenco dessas músicas e escutar em casa sozinha, não vai ter o mesmo efeito. Não se faz biodança sozinha. Eu preciso do teu olhar sobre mim, porque o teu olhar revela quem eu sou. Eu não sei quem eu sou desde que eu não recebo o teu olhar. A minha existência, na realidade, sempre é validada pelo olhar do outro, né? Porque se ela me torna invisível o olhar dela, eu não existo, né? Jane, depois dessa magnífica entrevista que nós fizemos aqui no Espaço Néctar, nosso horário está acabando ali. Pena, né? Podíamos ficar algumas horas aqui conversando, seria magnífico. Agradecemos muito vocês, foi bastante... uma gratidão imensa ter ouvido os ensinamentos de vocês. Pronto. Então, pessoal, muito obrigada por essa parceria fantástica de vocês aí, pelo espaço, pela cedência. E os internautas, semana que vem estamos de novo aí com terapia e poesia. Pena que não deu tempo para o nosso poeta também, que é um poeta, Roberto, declamar uma poesia, né? Na próxima estamos aí. Muito obrigada.